Nesse vídeo aqui eu vou falar para você como a constelação não vai te ajudar a mudar de emprego. Estou falando isso porque tem uma cliente minha que ela veio com a questão da insatisfação no seu trabalho. E se você está buscando mudar de trabalho, mudar de emprego, é importante você ter essa percepção, né? Se a gente... mas deixa eu te explicar o que aconteceu na sessão dela. Quando a gente vai olhar para o nosso emprego, que é a energia do universo, a consciência que existe no universo, que existe na Terra, que nos nutre, a gente pode fazer um paralelo, as constelações nos convidam a fazer um paralelo de que da mesma maneira que eu me relaciono com a energia, a consciência da empresa que me nutre, eu me relaciono com a energia, a consciência da minha mãe que me nutriu em determinado momento da minha vida. Então, nas constelações familiares a gente entende que existe uma probabilidade muito grande que à medida que a gente tem mais desconfortos em relação à empresa que a gente presta serviços, a gente pode estar sendo convidada a olhar para os desconfortos que a gente tem em relação à nossa mãe. Se minha mãe nunca me satisfaz, a empresa, não importa o que ela faça, ela também não vai me satisfazer. Isso é algo muito interessante para a gente poder olhar, e esse que foi o conteúdo da sessão dela. A falta de gratidão à mãe, as questões com a mãe, a falta de respeitar que a mãe tem uma maneira de ver o mundo, a falta de respeitar que a mãe não lhe deve mais nada, são todas questões que vieram nessa sessão. E aí quando a gente olha para a mãe, a gente tem a oportunidade, graças à empresa, de olhar para a maneira que a gente se relaciona com a nossa mãe no nosso coração, e a energia da mãe, a energia da empresa, a energia do sucesso, a energia que faz acontecer, a energia que possibilita que a gente tenha o nosso dinheirinho no final do mês, e por aí vai. Só que depois de algum tempo, essa cliente voltou para mim e falou assim, mas eu ainda não mudei de emprego, né? Falei, nossa, fiz a sessão errado, deveria ter alinhado essa expectativa que a constelação não proporciona, não pede ou não promete nenhum tipo de mudança na sua vida, a não ser uma mudança de olhar. A constelação vai promover uma mudança de olhar. Só que qual que é? Por que eu estou falando isso? Qual foi a conversa que eu tive com ela? Que a constelação familiar ajudou ela a olhar para a mãe, que é a raiz dos incômodos em relação com a empresa. Só que se a empresa continua a ter os mesmos incômodos, a gente precisa compreender se o nosso padrão de pensamento ele não está viciado em relação à empresa. A força do incômodo ela já saiu, mas sim, se o incômodo era de 0 a 10 em relação à empresa antes de você vir para uma sessão de constelação familiar e agora está 4, isso significa que sim, a gente pode encontrar essa oportunidade, esse trampolim de sair para a empresa baseado ou enraizado ou estruturado ou ancorado, acho que é melhor, apoiado nesse incômodo que a empresa está me proporcionando, e eu posso entender essa mensagem desse incômodo como sendo uma mensagem do universo para eu procurar uma maneira de expressar minha verdadeira essência e realizar minha missão de vida, ótimo. Só que se o meu pensamento, meu padrão de pensamento, ele continua igual antes da sessão, nenhuma mudança vai acontecer. Se eu fico pensando assim, preciso sair da empresa, eu quero sair daqui. Se o universo fosse uma pessoa e é uma consciência, e você ficasse repetindo, não quero, não gosto, preciso sair daqui, sim, ele pode simplesmente tirar você do emprego sem dar uma outra oportunidade. Então, sem você ter uma outra oportunidade para ganhar dinheiro. Então o que a gente, ao invés de pensar, eu não gosto daqui, eu preciso sair daqui, eu quero me aposentar logo, não vejo a hora que chega sexta-feira, a gente precisa começar a direcionar a energia dos nossos pensamentos por eu mereço ter um emprego diferente, eu quero trabalhar numa empresa que faça isso, eu quero trabalhar fazendo isso, eu sou grato pela maneira que eu ajudo as pessoas, aí não tem como misturar as minhas questões aqui, né? Os meus padrões de pensamento para dar esse exemplo para vocês, eu posso compartilhar aquilo que eu tenho, né? Eu mereço compartilhar aquilo que eu estudei durante muito tempo com as pessoas, eu promovo transformações e eu recebo esse tipo de feedback, então eu mereço continuar com isso. Se eu não mudar os meus padrões de pensamento, a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade, né? A própria Sophie Hellinger fala que a transformação da constelação é na nossa ação que a gente escolhe ter depois da sessão.
Então, se a gente tem um insight, né, numa sessão tão profunda, que a gente vai lá com uma reclamação da empresa e percebe que na verdade a gente tem reclamações da mãe e tira a força dessa reclamação, levando uma reclamação que era de 0 a 10 para 5, agora é a nossa ação, através do nosso pensamento, para poder canalizar uma energia para uma nova transformação, uma nova oportunidade, uma nova empresa, uma nova maneira. Eu reconheço que eu tenho outras maneiras de renda. Eu reconheço que eu recebo todo o dinheiro que eu preciso para viver uma vida de muitas realizações. E nesse sentido, a gente pode conseguir chegar num caminho para transformar o nosso emprego. Eu tenho uma dica muito importante para você. Vou cantar uma musiquinha para você ficar cantando aí, tá bom? Tudo que eu faço com alegria. Tudo que eu faço com amor. Minha vida é uma alegria. Ganho dinheiro todo dia. Vivo prosperidade com amor. Minha vida é uma alegria. Eu trabalho com amor. Até mais.